Queridos, nós vamos pensar um pouco nesta noite no livro de Números. Os capítulos de número 12, 13 e 14 do livro de Números são capítulos que nos mostram algumas peculiaridades que são importantes para nós, porque direciona aí para a nossa visão em relação aos problemas da nossa vida, como nós enxergamos os problemas, diante dos problemas, como nós enxergamos Deus, e como nós nos enxergamos diante dos problemas. São 3 capítulos, nós não vamos ler os 3 capítulos, porque senão, terminados os 3 capítulos, terminou o tempo da mensagem. Mas eu vou fazer um relato breve, rápido, e vou, ao longo da mensagem, nós vamos ler alguns textos, de formas que fiquem com as Bíblias abertas, no livro de Números, a partir do capítulo de número 12, e vocês vão, na medida que a gente for desenvolvendo o pensamento, vocês vão poder acompanhar, tá certo? Então, o que acontece? Esse é um momento do povo de Deus, onde Deus vai definir ali, nesses 3 capítulos, Deus vai definir que eles vão ficar 40 anos no deserto. Vai definir também que aquela geração que entrou, que saiu do Egito, que estava no deserto, que eles iriam morrer. Todos aqueles que foram contados, porque Moisés, o Senhor mandou que fizesse a contagem dos homens para formar ali o exército de Israel, a partir dos 20 anos de idade. Vocês vão ver, por exemplo, no capítulo 14, versículo 29, que Deus define que todos aqueles que foram contados a partir dos 20 anos de idade não entrariam na terra prometida. Diz assim o texto: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, eis aí, o que a gente quer pensar é exatamente por que aconteceu isso. Eles saíram do Egito, a expectativa, a esperança é que eles iriam alcançar a terra prometida dentro de pouco tempo, mas aí começam a acontecer coisas durante o percurso, logo no início do percurso, com o povo, e eles então chegam a esse momento aqui em que Deus derrama o seu juízo sobre o povo. Se nós formos pensar um pouco ali a saída do Egito até esse momento, o que a gente vai encontrar é um povo que murmurou durante todo o tempo da caminhada ali no deserto. E entendam, meus irmãos, que Deus tirou o povo do Egito porque o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a pedir a Deus. Se vocês forem ver ali no livro de Êxodo, logo no início, a gente vai ver o povo clamando devido à situação que eles se encontravam ali no Egito. E Deus então ouviu o clamor do povo, e ele levantou Moisés para que Moisés fosse ao Egito e ali libertasse o seu povo do Egito. E eles então, mesmo debaixo de uma promessa de Deus, mesmo depois que Deus começou a realizar os seus feitos, os seus milagres ali no povo, mesmo assim, o povo não acreditou em Deus, o povo murmurou, e o povo então foi castigado por isso. Eu quero pensar sobre essa questão, porque a gente vai ver diferentes formas de visões nesse texto.
A visão de Moisés em relação à rebeldia do povo, a visão do povo em relação à situação em que eles estavam vendo, o que eles estavam vendo, observando naquele momento, né? E a gente vai ver a reação de Deus diante dessa, da forma como Deus ali, como o povo estava reagindo. São 4 momentos bem definidos. Por exemplo, nós temos no capítulo 12 a revolta da família de Moisés, no capítulo 12. Nós temos no capítulo 13 a visita dos espias à terra prometida e o relatório dos espias. E nós temos no capítulo 14 o castigo de Deus. São 4 momentos bem definidos aqui. Nós vamos passar por esses momentos para que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre isso. A primeira é a revolta da família de Moisés. E eu fico pensando, irmãos, muitas vezes, que muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria família, né? Dentro da nossa própria casa. E nós enfrentamos grandes lutas, grandes dificuldades na nossa caminhada cristã. Por quê? Porque dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós enfrentamos lutas difíceis e lutas fortes. O que aconteceu aqui no capítulo 12? No caso específico aqui do capítulo 12, nós vamos encontrar a sedição de Miriam e de Arão. Foram 2 problemas que eles criaram. Vamos ler aí os versículos 1 e 2. E a gente vai então entender quais foram os problemas. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós? O Senhor o ouviu. 2 problemas aqui. Primeiro é que eles se rebelaram contra Moisés, porque Moisés havia casado com uma mulher etíope. Você sabe que é o segundo casamento de Moisés. Ele casa com uma mulher etíope. E eles então, porque a mulher etíope era de outra nação, de outra nacionalidade, e eles então se revoltaram contra isso. E a segunda coisa foi o ciúme de Miriam e de Arão. Por quê? Porque Moisés tinha uma relação com Deus diferenciada. Na verdade, Deus falava de uma forma diferenciada com Moisés. E aí Deus vai reagir a essa situação. O que a gente encontra? A gente encontra a defesa de Deus nesse momento aqui. É interessante a gente observar, irmãos, é por isso que diz que a Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso. Inclusive nesse texto fala isso, que Moisés era um homem mais manso, porque quando a família de Moisés se rebelou contra Moisés, ele ficou calado. Moisés não disse nada. A reação de Moisés foi ouvir o que a família estava acusando ele, e ele não se revoltou, ele não tomou nenhuma atitude, ele não se defendeu contra as acusações ali da família dele. Quem vai em defesa de Moisés naquele momento é o próprio Deus. Vejam aí os versículos de número 4 até o versículo de número 8 do texto. Capítulo 12. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saem à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então o Senhor disse agora para eles: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés,
que é fiel em toda a minha casa. Perdão, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então aqui a gente percebe que Deus vai em defesa de Moisés, e é interessante que na defesa que ele faz de Moisés, ele vai fazer diferença entre pessoas. A gente sabe que o olhar de Deus para os homens não é um olhar discriminatório. Todos nós somos iguais diante de Deus, independente do que nós somos, temos, independente da nossa raça, independente do nosso nível de escolaridade, não é? Deus olha para o nosso coração e nos revela. O olhar de Deus é um olhar onde todos nós somos iguais diante desse olhar. Mas é interessante que mesmo nesse olhar somos iguais, mas ele faz diferença entre servos. Existem servos na Bíblia que a gente vai encontrar que têm uma intimidade maior com Deus. Por exemplo, Davi era um homem que Deus dizia: é um homem segundo o meu coração, um homem segundo o coração de Deus, e fazia uma diferença. E aqui em Moisés ele vai dizer assim: tem profeta no meio desse povo? Tem. Aí ele vai dizer: pois eu falo com os profetas através de sonhos e visões, mas Moisés, meu servo, eu falo de uma forma diferente. Eu falo boca a boca com Moisés. É como se ele dissesse assim: eu sento com Moisés e converso com Moisés, diferente dos profetas. Então ele aqui, nesse momento, ele chama os três em particular na tenda para conversar, e ali ele exorta Miriam e Arão, e ele faz diferença, portanto, entre Moisés e Arão. Então é que ele está dizendo assim: não adianta ter ciúme, não adianta reclamar, porque vocês são diferentes. Meu servo Moisés é diferente de vocês. É importante, irmãos, a gente saber isso. A gente não pode ter ciúme, às vezes, de pessoas que a gente percebe um cuidado, uma intimidade, um amor maior de Deus para com essas pessoas. No próprio colegiado apostólico, a gente vai ver que Jesus tinha pessoas ali, tinha entre os seus apóstolos, ele tinha três apóstolos que ele tinha uma intimidade maior com eles: Pedro, João e quem era o outro? André. Pedro, João e André eram os três que andavam na maior intimidade com ele, Jesus. Era aqueles que Jesus chamava para uma oração mais íntima. Quando Jesus foi para o Getsêmani, ali para orar, quando ele estava angustiado, quando ele estava numa situação emocional muito forte, que ele dizia que tinha uma angústia quase à morte, ele chama os três para orar. Ele não chama todo o colegiado, ele separa os três para orar. Portanto, mesmo ali dentro do colegiado apostólico, Jesus tinha alguns apóstolos, entre eles, que ele fazia uma diferença. Ele tinha uma intimidade maior com os seus apóstolos. E assim, irmãos, eu não sei se aqui na igreja tem algum servo que Jesus tem um cuidado maior especial. Eu não sei se em outras igrejas Deus tem um cuidado maior especial com outros servos. Mas a gente percebe aqui, quando ele entra em defesa de Moisés, que ele faz uma diferença entre servos, entre pessoas que têm uma intimidade maior com ele. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai castigar Miriam e Arão. Ele exorta os dois pelo que eles fizeram, e aí o Senhor derrama o juízo sobre os dois. E quem vai pegar o maior, vamos dizer assim,
a maior gravidade do juízo de Deus é a própria Miriam, porque ela vai ficar com lepra, não é? Vejam aí, capítulo 12, versículos 9 e 10. Capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, é interessante a gente observar esse texto, porque Arão não ficou leproso. Só quem ficou leprosa, né, foi a Miriam. Arão não. E os dois se revoltaram ali contra Moisés. E a gente então entende, porque quando a gente vai ler o texto, o nome de Miriam aparece primeiro. Se vocês forem ver aí no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: falaram Miriam e Arão. Significa dizer que quem comandou, vamos dizer assim, quem liderou a revolta dos dois foi Miriam. E como ela liderou, ela foi a mais castigada. E Arão não pegou a lepra, porque na verdade Arão era o sacerdote. Como é que ele ia fazer todo o trabalho da tenda, se tivesse leproso, né? Então Arão não ficou leproso por causa dessas duas coisas. E aí o que acontece? Aquele que foi a pessoa magoada, aquele que foi a pessoa ofendida, ele está em defesa dos seus irmãos. Veja qual é a reação de Moisés nesse momento. Capítulo 12, versículo 14. Versículo 13 e 14. Porque Arão vai até Moisés. Aí no versículo 11 diz assim: diz Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Quer dizer, ele reconhece o seu erro, ele diz que agiu loucamente, e ele então fala com Moisés, e Moisés então agora diz, e aí ele diz no versículo 12: ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Aí Moisés intercede pelo Senhor no 13, que diz assim: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seria detida 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Então Moisés, o homem manso, né, que a gente vai ver aqui no versículo 3 do capítulo 12, ele não reage contra os irmãos. Deus vai em defesa dos dois. E aí Moisés, depois que Deus derrama o juízo, Moisés vai e intercede pelos seus irmãos, e Deus atende aí a intercessão. Que reação bonita, né, irmãos? Porque eu vejo na igreja, quando muitas vezes a gente, pessoas da igreja, eles se revoltam contra os líderes da igreja. Muitas vezes falam, né, dos líderes, muitas vezes condenam os líderes da igreja.
né? E as pessoas, os líderes se revoltam, reagem de uma forma muito forte, muito violenta. E Moisés, portanto, nesse momento aqui, ele é um exemplo, porque a revolta não foi do povo, a revolta foi de dentro da sua própria casa. E nós enfrentamos revolta dentro da nossa casa, mas enfrentamos revolta dentro da nossa igreja também. E Moisés nos ensina que a gente tem que ter um coração amoroso, bondoso. A gente tem que orar por essas pessoas, a gente tem que interceder por essas pessoas, porque a gente sabe que todos aqueles que se levantam contra a liderança da igreja, a mão de Deus vai pesar. Não tem como não pesar. Aqueles que se levantam contra a liderança da igreja, contra o ungido do Senhor, a mão de Deus vai pesar. E a gente precisa fazer aquilo que Moisés nos ensina nesse texto. Dobrar o joelho e dizer: Senhor, como disse aqui Moisés, rogo-te que a tua mão seja leve contra esses que levantaram a mão contra os teus servos. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui nessa caminhada é essa forma, essa reação de Moisés diante daquilo que ele encontra na caminhada, da revolta que ele encontra na caminhada. A segunda coisa está no relatório dos espias. Vocês sabem que os espias, eles foram enviados. Deus mandou, diz aqui no capítulo 13, que Deus manda que Moisés separe os cabeças da tribo e envie os cabeças da tribo para espiar a terra prometida. E eles vão. Eles aqui, vocês vão ver que a partir do versículo de número 4, começa a mostrar. Aí vocês vão ver no versículo 6, Caleb é da tribo de Judá, não é? Caleb é da tribo de Judá. E aí, eu quero só fazer ênfase nesses dois: Caleb, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Num. E os 12 saem. Eles saem e vão espiar. E quando voltam, apresentam um relatório para Moisés, para Arão. Se apresentam ali na frente. E a gente quer pontuar alguns pontos desse relatório. Vejam aí, capítulo 13, versículos 27 e 29. É o relatório, eles chegam, o relatório, e agora nós temos a reação do povo diante desse relatório. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles tinham levado um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar o cacho de uva, tamanho e o peso do cacho de uva que eles estavam levando. Ele disse: esse é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, eu fico pensando muitas vezes, eu já preguei muitas vezes nessa passagem, mas o que eu quero pensar é o olhar das coisas aqui. O que a gente percebe aqui é que Deus fez uma promessa ao povo. Deus disse assim: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Os espias chegam lá e realmente confirmam aquilo que Deus havia dito. A terra que o Senhor estava mandando eles irem era realmente uma terra que manda leite e mel. Só que no relatório dos espias disseram assim: era realmente uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra que dá para a gente se organizar ali, plantar e se instalar na terra. Mas tem uma coisa nessa terra:
Tem gigantes nessa terra, tem homens valentes nessa terra, tem gente brava demais, nós vamos morrer lá. Se a gente for chegar nessa terra aí, meu irmão, nós vamos morrer. A terra é boa mesmo, mas nós vamos morrer. O que é que a gente tira disso, hein? O que é que a gente tira disso? É que o povo, aí é que vem o olhar do povo. Como é que você se olha diante de algumas circunstâncias da sua vida? Como é que você se olha diante de um problema que você sente que é um problema muito pesado na sua vida? E aí você tem duas formas de você olhar esse problema. A primeira é quando você olha para o problema e entende que aquele problema é maior do que o Deus que fez uma promessa na sua vida. Aquelas pessoas viram que a promessa de Deus era uma promessa real, era uma terra que emana leite e mel, mas eles não acreditaram em Deus, que Deus era capaz de levá-los para aquela terra que eles haviam prometido. E eles então viram um problema a enfrentar, que eles entenderam ali que seria maior do que o Deus da promessa. Agora percebam qual a gravidade do problema, porque para eles saírem do Egito, Deus se revelou ali no Egito a eles, através das 10 pragas. Depois que eles saíram do Egito, depois das 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho, e eles atravessaram o mar vermelho a pés enxutos. Depois que eles atravessaram o mar vermelho, o povo murmurando, Deus fez jorrar a água da rocha. Deus fez cair o maná do céu, porque eles reclamavam que estavam com fome. E eles então estavam enjoados de comer maná, queriam comer carne, e começaram a murmurar contra Deus. Deus fez cair codornizes para eles comerem carne. E ainda assim, depois de todos esses milagres, depois que Deus se revelou a esse povo, eles ainda foram capazes de não acreditar em Deus, de achar que Deus não seria capaz de levá-los à terra prometida. Então qual é a visão? A visão é de uma pessoa descrente. Eu não sei como é que você enxerga os problemas da sua vida. Se você enxerga assim, se você crê num Deus tão pequeno que ele não é capaz de resolver os seus problemas, as suas lutas e as suas dificuldades. Porque o Deus que eu creio é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que fez cair o maná para alimentar o povo, as codornizes. É o mesmo Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Então o Deus que eu creio é um Deus todo-poderoso. Não é um Deus fraco. Não é um Deus que faz promessas para não cumprir. Não é um Deus que diz que eu vou para a terra prometida, que eu tenho a vida eterna, vou morar na nova Jerusalém celestial, para não cumprir a sua promessa. Porque aquele que começou a boa obra, o fará até o final. Como é que você se enxerga diante de um problema? Você enxerga um Deus tão pequeno que não é capaz de lhe dar força, confiança, coragem de enfrentar o problema? O pior, irmãos, é que quando nós olhamos para problemas dessa dimensão, nós nos enxergamos diante do problema não apenas o Deus que é tão pequeno que não é capaz de nos libertar desse problema, mas nós nos enxergamos como um gafanhoto. Aqui, nesse texto, no capítulo 13, quando eles voltam, que eles fazem um relatório, eles vão dizer, irmãos, que eles são como gafanhotos diante daqueles gigantes que moravam naquela terra. É assim que você se enxerga? Você se enxerga
tão pequeno diante do problema, como um gafanhoto que pode ser esmagado pelo problema que você está vivendo, está vivenciando? Não, irmãos. A nossa reação diante do problema não é essa. O nosso olhar diante do problema não é esse. Por quê? Porque eu sou filho do Rei. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me curvar diante de problema nenhum, porque eu sou maior do que os problemas, porque o Deus que habita em mim é maior do que esses problemas da minha vida. O grande exemplo nosso nesse olhar é Davi. Nós lemos um texto aqui no início do culto, 1 Samuel capítulo 17. O pai manda Davi levar os alimentos lá para os irmãos, comida para os irmãos. E quando eles chegam lá, está o povo de Deus morrendo de medo de um gigante de 2,90 metros de altura. Qualquer um que olha um gigante desse tem nas bases, né? 2,90 metros de altura. E aí o gigante chegava lá: quem é o homem aí que vai me enfrentar hoje? Cadê o pessoal do Muay Thai aqui que vai me enfrentar hoje aqui? Cadê o pessoal do Jiu-Jitsu aqui que vai me enfrentar hoje? Saía tudinho com o rabinho entre as pernas, voltava com medo. O que esse povo estava olhando ali? O que esse povo estava enxergando? Estava enxergando um problema maior do que o Deus que eles criam. Davi no acampamento. E quando ele chega no acampamento, ele vê aquele negócio ali. Aí ele pergunta: o que está acontecendo, pessoal? Não, o gigante aí, o gigante vem aqui ameaçar e está chamando alguém para lutar com ele. O homem mais alto daquela época do povo, sabe quem era? O rei Saul. Porque quando o rei Saul foi escolhido, as pessoas batiam aonde? No ombro dele. Era o cara mais alto. Talvez, em termos de estatura, fosse aquele que teria mais condições de enfrentar o gigante Golias. Não chegava, talvez nem no ombro do gigante lá, mas era o mais alto, né? Era o mais alto. E aí o que acontece? O próprio rei estava acovardado lá dentro da tenda dele. E aí Davi olha para aquele negócio ali e diz assim: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Senhor? Veja como mudou o olhar. O olhar de Davi não foi para o tamanho do Golias. O olhar de Davi não foi para si. Porque o povo aqui, quando ele olha para si, ele se enxerga um gafanhotozinho. Quando a gente olha para dentro de nós, irmãos, nós vamos olhar para as nossas fraquezas, nós vamos olhar para os nossos medos, nós vamos olhar para as nossas imperfeições, nós vamos olhar para aquelas falhas da vida que nós temos, da nossa incompetência, da nossa impotência diante dos problemas, das situações que nós enfrentamos. Quando nós olhamos para dentro de nós, a gente encontra uma natureza decaída, pobre. Davi não olhou para o problema, Davi não olhou para o gigante, Davi não olhou para dentro de si, porque ele era o mais baixo da turma. Davi era baixinho, entroncado, fortinho, mas era baixinho. Ele não olhou para si. Ele olhou para quem? Para Deus, para o Senhor, que é maior do que aquele Golias. Era maior do que aquele problema, era maior do que ele, era maior do que o exército do povo de Deus. Ele olhou para Deus. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que em situações como essa, o nosso olhar deve estar
firmado em Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Tem aquele ditado que diz: maior é aquele que habita em nós do que o que está no mundo, não é? Maior é aquele que habita em nós, e é para Ele que nós temos que olhar. Por quê? Porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o cuidado. Vejam que quando Moisés foi atacado pelos seus irmãos, quem foi em defesa de Moisés? Foi o próprio Deus. E é assim, irmãos, quando nós somos atacados, quando nós somos injuriados, quando nós estamos diante de problemas difíceis, quando nossas lutas muitas vezes nós estamos querendo desistir da caminhada, o nosso olhar deve estar firme no Senhor. Firme no Senhor. Esse povo aqui, quando fez o relatório, quando os espias voltaram, sabe o que é que o povo quis fazer? Voltar para o Egito. Sabe o que eles disseram aqui no texto? Vamos levantar um capitão para que nos conduza de volta ao Egito, porque Deus nos trouxe para a gente morrer aqui nesse deserto. Muitas vezes nós temos vontade de desistir, né, irmãos? Às vezes a luta é tão pesada, tão intensa, que a gente tem vontade de desistir. Tem muitas pessoas que deixam a vida cristã por causa das lutas. Claro, muitas pelas tentações, né? Pelo aquilo que o mundo oferece. E a tentação não deixa de ser uma tribulação para nós. Mas muitos, quando estão enfrentando lutas difíceis, deixam a caminhada cristã, querem voltar. Aqui nesse texto a gente vê que, diferente da visão do povo, tinham dois homens, como eu falei, Caleb da tribo de Judá e Josué da tribo de Num, que olham para o problema menor do que Deus, não olham para si, mas estão olhando ali para o Senhor. E eles se ajoelham, rasgam suas vestes e dizem: nós vamos entrar na terra prometida, porque o Senhor vai nos levar para lá. É isso que a gente tem que acreditar, irmãos. Qual é o Deus que você crê? Qual é a sua visão de Deus? Qual é a visão que você tem de você e de Deus quando você está enfrentando um problema, uma luta na sua vida? Qual é a visão que você tem? Porque isso faz toda a diferença. A nossa reação, como nós vamos nos comportar, as atitudes que nós vamos tomar, o direcionamento que a gente vai dar para a nossa vida, vai depender exclusivamente da forma como você enxerga Deus, como você enxerga o problema e como você se enxerga diante do problema. Muda tudo. E o nosso olhar tem que começar de cima, de Deus. E a gente vai perceber que o problema é que é um gafanhoto e nós somos um gigante diante dele. Deus, então, eu falei, Josué e Caleb reagem contra o povo. E sabe o que é que o povo faz? Tenta apedrejar Josué e Caleb. Vejam aí, Números capítulo 14, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem.
Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Claramente, irmãos, uma demonstração de falta de fé, uma visão de Deus distorcida, porque eles não enxergaram o Deus que os tirou do Egito, o Deus que realizou os milagres, a abertura do Mar Vermelho, todos aqueles milagres que eu já falei. Eles não estavam enxergando, portanto a visão de Deus era uma visão distorcida. Se você tem uma visão distorcida de Deus, você sempre que enfrentar uma luta, uma dificuldade, você vai passar por esses problemas aqui da sua vida. E Deus então reage àquela forma. Vejam aí em Números capítulo 14, versículo 11. Em Números capítulo 14, versículo 11, diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Olha aí o que Deus está dizendo. A despeito de todos os sinais, eles ainda não estavam acreditando em Deus. Às vezes eu penso, irmãos, que nós somos crentes só de boca, né? Porque a gente não crê que Deus é capaz de nos guardar, proteger, nos dirigir, né? De conduzir a nossa vida mesmo diante dos problemas. É isso? Nós temos uma visão distorcida de Deus, errada de Deus. E aí Deus reage. Versículos 29 e 30, capítulo 14. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué, filho de Nun. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, veja aí, nenhum daqueles que viram a glória de Deus, que Ele tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, tudo aquilo que eu já falei, nenhum desses homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram. Quer dizer, já era a 10ª vez que eles se rebelavam contra Deus. A minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aqui foi onde Deus bateu o martelo. E Ele disse assim: toda essa geração foi contada de 20 anos para cima, essa geração não entrará na terra prometida. E por que 40 anos no deserto? Porque Deus faz uma relação. Ele disse assim: os espias passaram 40 dias espiando a terra. Cada dia que os espias passaram espiando a terra será um ano que vocês vão ficar no deserto. Portanto, 40 anos no deserto. Vejam aí, versículo número 34. O Senhor é longânimo, versículo 34, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Entenderam agora a sentença? Vocês entenderam por que foi 40 anos no deserto? O
Vocês entenderam por que essa geração não passou e portanto foi necessário os 40 anos no deserto? Vocês entenderam agora o Salmo 90 de Moisés, quando ele ali escreve que durante aquela situação que as pessoas estavam morrendo, ele então escreve que eles não passavam de 70, quando chegavam a 80 já era sofrimento, porque ali no deserto eles não estavam passando de 70 anos, e quando chegavam a 80 era só 2 sofrimentos. Esse foi o contexto quando Moisés escreveu ali o Salmo 90. E aí, irmãos, eu acho tremendo, sabe, esse camarada chamado Moisés. Você sabe por quê? Porque mesmo diante de tudo isso, você sabe o que ele faz? Ele intercede pelo povo. Moisés foi um intercessor desse povo. Povo desobediente, povo que reclamava, povo que murmurava. Mas Moisés foi persistente com aquele povo. Vejam aí versículos 18 e 19. Ele diz assim: Senhor, é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Essa oração aqui, forte, né? Ele diz assim: Senhor, tu és longânimo, tu és paciente. Senhor, tu és misericordioso. Senhor, tu tens perdoado o pecado desse povo, desde ali do Egito até aqui. Por que agora tu não podes perdoar? E aí Deus responde a Moisés. Veja aí versículos de número 13 até o versículo número 16, onde ele diz assim: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste, Moisés está falando com Deus ali, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo, coma um só homem. As gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. O que estava dizendo? Estava dizendo assim: Senhor, a tua fama já se espalhou aqui para todo canto. Todo mundo sabe que tu é um Deus forte, poderoso. Agora, se tu matar todo o povo, o que vai acontecer? Vai dizer assim: o Senhor não tem esse poder todo, e ele não podendo realmente levar o seu povo à terra prometida, ele matou o povo antes de entrar. Forte nessa intercessão. Aí o que Deus faz? Tudo bem, então eu vou matar o pessoal de 20 anos para cima, e essa outra geração vai entrar na terra prometida. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, entrarão na terra prometida, mas essa geração não entra mais. Queridos, muitas vezes nós perdemos a bênção. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela é infiel. Nós somos pessoas muitas vezes sem fé. Não acreditamos no Deus que nós cremos. E nós desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos tanto de Deus que nós procuramos
resolver as nossas situações pelo que nós somos e pelo que nós temos. Nunca através do Deus que pode resolver os problemas. E usar o que nós somos e o que nós temos para resolver esses problemas. Nós olhamos para nós, como nós não enxergamos Deus, só enxergamos nós, dentro de nós nos sentimos fracos. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Deus não é poderoso, Deus é fraco. E nós perdemos a grande bênção, porque nós estamos declarando que nós não cremos em Deus, através dos nossos atos, através das nossas ações, através da nossa forma de pensar e enxergar a Deus, aquilo que nós declaramos a nossa fé. Eu quero encerrar com a seguinte pergunta: qual é a visão que você tem de Deus? Porque a visão que você tem de Deus é que vai definir a sua vida, é que vai fazer com que você olhe para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades, sem que você tenha uma alteração, uma desconfiança no seu coração. A sua visão de Deus é que vai definir as suas escolhas, as suas atitudes, o seu comportamento na sua vida e na sua caminhada. Amém, queridos? Curvem suas cabeças.